Beleza? Vamos continuar aí nossas aulas de Direito Civil. Nós paramos aí no artigo 1552 e vamos falar agora do 1553 seguintes, né? Até onde eu achar razoável aí para a gente conseguir estar fazendo uma aula consistente, né? No 1552 falei que a competência para anular casamento dos menores de 16 é exclusiva do menor, do representante legal ou dos ascendentes. E no 1553 nós temos que o menor de 16 anos, ou seja, aquele que ainda não completou a idade núbil, pode confirmar o casamento com autorização dos representantes ou através de suprimento judicial. Porém, tal fato, tal ratificação, né, tal confirmação só pode ser feita depois que o menor atingir a idade núbil, após ele já ter a idade núbil. Então, enquanto ele for menor, ele não vai poder fazer essa confirmação do 1553. 1554, se o casamento for celebrado por uma pessoa que não tenha competência legal, mas essa mesma pessoa exerce publicamente a função de juiz de casamento e essa pessoa também registrar esse casamento, vai ter validade. A teoria do 1555, quem e quando se pode ajuizar a anulação dos casamentos dos menores de 16 sem a autorização dos pais. Bom, a gente falou que o menor pode ajuizar a ação. Então, quando é o menor ajuizando a ação, ele tem um prazo de 180 dias contados desde quando ele deixar de ter a idade inferior a 16 anos. Então, a partir do momento que ele fizer os 16 anos, né, ele tem 180 dias para ajuizar a ação de anulação de casamento. Claro que aqui a gente está falando de anulação de casamento de menores de 16 anos sem autorização de pais. Já os representantes legais podem ajuizar a mesma ação de anulação de casamento dos menores de 16 anos depois de 180 dias do casamento. E, por último, os herdeiros necessários também podem ajuizar a ação de anulação de casamento de menor de 16 anos depois de 180 dias da morte do menor. Entretanto, não se anula o casamento de incapaz se os representantes legais manifestarem a aprovação ou aprovarem de alguma maneira. O artigo 1556, o casamento pode ser anulado por conta de erro essencial da pessoa. Caso aí que a gente não sabia verdadeiramente quem a pessoa que estamos nos casando era. O que é erro essencial vai estar lá no 1557, que é os erros sobre identidade, honra, boa fama, de modo que o conhecimento posterior desse erro torne insuportável a vida comum. Então, se tal pessoa é de repente sei lá, alguma coisa que desqualifique muito ela com relação à identidade, à honra e à boa fama. Ou seja, eu não sei dar um exemplo sem estar criando algum tipo de estigma ou de usar um estereótipo, então eu nem vou falar. Mas erro essencial é quando há esse erro sobre a identidade, honra, boa fama, de modo que o conhecimento posterior torne insuportável. Aí nós temos o caso em que, se houver o erro e a gente conseguir ter uma vida posterior com a pessoa, não se trata de erro essencial. Erro essencial sobre a pessoa também é ignorância de crime, que também torna a vida insuportável. Então, se eu souber que a pessoa com quem eu estou me casando é uma assassina, e eu não conseguir conviver com isso, aí o casamento pode ser anulado por conta de erro sobre a pessoa. E também temos aí ignorância de defeito físico que não seja uma deficiência. Então, se de repente existe uma deficiência na pessoa e isso é um defeito físico, nós não estamos falando de erro essencial, nós estamos falando de erro essencial quando não sabemos de um defeito físico de uma pessoa sem ser deficiência. Ou também a gente não saber que a pessoa tinha uma moléstia grave. Então, de repente, eu não sabia que a pessoa tinha que era soropositiva, então ela coloca em risco a minha saúde e a saúde dos meus filhos. Caso aí do 1557, né? Erro essencial, a ignorância de moléstia grave que põe em risco a saúde do outro ou dos filhos. A anulação, nesse caso aí de erro essencial, pode ser tentada em até 3 anos, conforme o artigo 1560. Nós vamos falar dele mais para frente, que ele é um pouco mais complexo. Artigo 1558. Anula-se o casamento também pela coação,
A coação é definida aí no artigo, tá como assim, temor de mal considerável e iminente para a vida. Então, quando a gente tem uma ameaça muito grave para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa honra, ou para a saúde, honra e vida de nossos familiares. Isso é uma coação. Então, case comigo, senão eu vou matar a sua irmã. Essa é uma coação, porque coloca um temor de mal considerável iminente para a vida da minha irmã, por exemplo. Eu nem tenho irmã. A anulação, nesse caso aí de coação, pode ser tentada em até 4 anos, conforme o artigo 1560. Eu estou falando várias vezes do 1560 porque ele é bem complexo. Então, às vezes ele é até bem grandão, se eu não me engano, no código. Eu não estou olhando o código, mas ele é bem grandão. Artigo 1559. Quem pede anulação por coação é o cônjuge que sofreu a coação. Porém, se o cônjuge que sofreu essa coação dormir junto com o coator, ou seja, der uma chafurdada no pântano da ignomínia, o casamento é validado. Então, sempre que a gente lê no código aí a coabitação, ou a validação por meio da coabitação, ou a validação por meio de relação sexual, é porque realmente a relação sexual ela é controvertida, né? Se você foi coagida, mas teve uma relação sexual espontânea com a pessoa, não faz sentido você argumentar que foi coagida, porque ali você ratificou, você falou, não importa, eu vou dormir com a pessoa, entendeu? E aí chegamos ao 1560, que ele é mais complexo. Além dos prazos do artigo 1550, o casamento pode ser anulado em até 2 anos por conta da incompetência da autoridade. Ele também pode ser anulado em até 3 anos, nos casos aí do artigo 1557, que é o erro sobre a pessoa. Então, ele pode ser anulado em 3 anos, nos casos do artigo 1557. Ele pode ser anulado em até 4 anos, no caso do artigo 1558, que se eu não me engano é o da coação, né? E quando houver sido realizado pelo mandatário, né, já tendo a procuração sido revogada, o prazo para anulação é de 180 dias, a contar de quando o mandante ficou sabendo da celebração. Então é muito importante esses prazos aqui do 1560, recomendo a todo mundo dar uma lida bem minuciosa nele, porque afinal de contas é um prazo até meio que intuitivo, 2, 3, 4 e depois 180 dias, então é muito importante. Artigo 1561. Se o casamento for nulo, anulável, mas os dois que casaram estiverem de boa fé, o casamento produz os efeitos, tanto para os casados como para os filhos, até o dia que for dada uma sentença que anule esse casamento. Se somente um dos cônjuges estiver de boa fé, os efeitos são válidos para ele, os efeitos benéficos são válidos para ele e para os filhos. Se os dois estiverem de má fé, os efeitos só serão válidos para os filhos, porque aí os filhos são externos ao casamento que é anulável ou nulo e podem ser beneficiados pelos efeitos que ele produziu. 1562. Antes da gente falar em nulidade, anulação, separação, divórcio e dissolução de união estável, o artigo 1562 permite que nós intentemos a separação de corpos, que é afastar a coabitação, afastar a divisão, afastar ali o vínculo por meio de ação judicial. Inclusive isso era uma prática muito comum no passado, que era requisito, se eu não me engano, era um requisito obrigatório para ação de divórcio. Primeiro nós tínhamos que separar os corpos para depois pensar no divórcio. Mas aqui, antes de qualquer intentação de nulidade, anulação, separação, divórcio, dissolução de união estável, pode ser pedida a separação de corpos já para precaver, já para prevenir algum problema que possa ser originado aí da própria ação de nulidade, anulação, separação, divórcio e dissolução de união estável. Aí a teor do artigo 1563, a sentença que decreta a nulidade tem alguns efeitos, a saber, ela retroage a data da celebração, não prejudica a aquisição de direitos onerosos por terceiros de boa-fé e também não prejudicam a aquisição de direitos resultantes de sentença transitada em julgado. Artigo 1564, casamento anulado por culpa de cônjuge. Então, se nós temos um casamento que é anulado por culpa de um dos cônjuges,
nós temos a perda de todas as vantagens que teve do cônjuge inocente, né? Se eu sou um cônjuge culpado, eu não posso aproveitar as vantagens que eu tive do cônjuge inocente. E eu também tenho que cumprir as promessas que eu fiz no pacto antinupcial para o outro cônjuge, que no caso é inocente. Então, sempre o cônjuge culpado vai perder todas as vantagens e também vai ter que honrar as promessas que fez no pacto antinupcial. Artigo 165. Pelo casamento, homem e mulher assumem a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. Claro que aí nós temos uma interpretação que o casamento, homem e mulher, não é mais tão restrito. Nós podemos ter a união até dos homossexuais, temos vários tipos de união, e ainda não consolidada pelo Código Brasileiro do Ordenamento Jurídico, como eu falei em algum outro vídeo aqui. Temos a família poliafetiva, que ainda não tem nenhum reconhecimento aqui no território brasileiro, mas já tem algumas ideias. Todo mundo já conhece como que é a família poliafetiva. Eu não sou muito adepto, mas isso é uma opinião, assim, tipo, eu não casaria com 5 pessoas, 3 pessoas, tô de boa. Pra mim, parágrafo 1º diz que pode-se trocar os sobrenomes. Então, quando a gente tem o casamento, um pode pegar o sobrenome do outro para usar. Eu sou José da Silva, a Maria de Oliveira, ela pega o meu Silvio, eu pego o Oliveira dela, tudo certo. E no parágrafo 2º temos aí falando sobre o planejamento do casal e o princípio da não intervenção no casamento, que ninguém pode mexer no casamento, só quem está dentro dele. Artigo 166 vai trazer aí os deveres dos cônjuges, que é muito importante hoje em dia, cara, porque pelo amor de Deus, cara, que fidelidade, vida em comum, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos e respeito e consideração mútuos. Importante falar que no sentido aí da mútua assistência, quando a gente tem uma divisão financeira do casal, o plano financeiro será atendido proporcionalmente às rendas de cada um. Então, se eu ganho 45 mil e minha mulher ganha 5 mil, ela não vai pagar igualmente a mim. Ela vai responder na fração dela ali, como se fosse uma porcentagem. Eu dou 10% do meu, ela dá 10% do meu. Não importa se o meus 10% é 100 milhões e o dela 10% é 100 reais. Eles têm que se ajudar proporcionalmente. Artigo 1567, fala da direção da família, né, que hoje em dia já tem um pensamento diferente, porque antes a gente pensava que era o marido, o pai de família, e aqui a gente já fala em direção de marido e mulher em conjunto, em favor do interesse do casal e dos filhos. Como eu acabei de falar, no 568 nós vamos ter a ajuda proporcional no plano financeiro, consagrada inclusive positivamente na lei brasileira. Então não tem mais o que você falar que tem que ser igual. Claro que todo mundo tem que ajudar proporcionalmente, principalmente porque as mulheres, a gente sabe que infelizmente existe uma desigualdade, todo mundo desconsidera isso. O empregador, ele paga menos para a mulher, mas para o homem, infelizmente, esse é o quadro sociológico brasileiro, né? Esse é o quadro aí em planos de trabalho, infelizmente é uma realidade. Então nós não temos como cobrar igualmente, né? Se a mulher, ela naturalmente está em desvantagem por conta de um sistema todo que é trabalhado numa opressão, numa inferiorização da mulher, tem como nós cobrarmos tudo isso delas, né? Mas não vou fazer política aqui. O artigo 1569 diz que o domicílio é sempre escolhido pelos dois cônjuges, porém podem ausentar-se para encargos públicos, profissão e interesses particulares relevantes. E aí eu vou começar a falar de administração, falar de sociedade conjugal, quando termina, né? Então eu vou deixar isso para outro vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado.